Olá, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É uma alegria muito grande poder estarmos aqui mais uma vez juntos para podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero desde já pedir a Deus que Ele abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Pai querido, nós estamos aqui diante da tua presença e diante da tua palavra. Ó Deus, que será lida neste momento. Ó Deus, pedimos que o Senhor use o teu servo conforme a tua vontade e que a tua palavra alcance poderosamente cada coração. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estarei fazendo a leitura bíblica no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8. E eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo, estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na fornalha, na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente,
que a chama do fogo matou os homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofre, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, e os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. Meus amados, eu quero meditar com os amados sobre esse texto que acabamos de ler, sobre o tema: aquele que honra a Deus é abençoado. Meus amados, que texto lindo esse que nós lemos. Nós vemos aqui 3 homens que honraram a Deus. A história dos companheiros de Daniel nos ensina a importância, meu amado irmão, minha irmã, amigo que nos acompanha, de nós honrarmos a Deus. Porque Deus é fiel. Deus nos abençoa, nos guarda, nos protege. Todos nós sabemos da fidelidade de Deus. Mas nós também precisamos ser fiéis a Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles foram trazidos a forças, e aqui estavam servindo o rei Nabucodonosor. Mas eles eram judeus, eles eram servos do Deus de Israel, eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam a história do povo de Israel, eles sabiam das promessas que Deus tinha para o povo de Israel. Eles também sabiam daquilo que não se devia fazer, que não se deveria jamais adorar, prostrar a um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E estes 3 homens de Deus estavam ali quando então o rei Nabucodonosor mandou reunir todos os homens importantes, todos os povos de línguas e nações que estavam ali no seu reino. E eu creio que era uma multidão de pessoas que estavam ali. E o rei havia mandado construir uma grande estátua de ouro. E a ordem que o rei Nabucodonosor havia dado é que quando aquela estátua fosse colocada de pé, e diante do som dos instrumentos musicais, todos deveriam prostrar e deveriam adorar aquela grande estátua de ouro. E aquele que assim não fizesse, aquele que não obedecesse à ordem do rei, aquele que não prostrasse, que não adorasse aquela estátua de ouro, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Então, meus amados, nós vemos aqui que o decreto do rei é um decreto terrível. Mas, meus amados, nós vemos aqui que estes 3 homens, que ali também estavam junto com aquela grande multidão,
quando tocaram os instrumentos, e toda aquela multidão se inclinou e adorou aquela grande estátua de ouro, aqueles 3 homens não se prostraram. Eles não se renderam. Eles não desobedeceram os estatutos, as ordenanças, os mandamentos de Deus. Não adorarás outro Deus. Não terás diante de ti outro Deus, imagem de escultura. Eles então não se prostraram. É claro que nesse momento fica notável perceber que eles se mantiveram de pé, não acataram, não obedeceram à ordem do rei. Naquele tempo, aquele que ousava desobedecer à palavra do rei, um decreto do rei, ele pagava com a sua vida. Em muitos casos, toda a família pagava junto. Então, vai ali alguém que viu que eles não se renderam, que eles não se dobraram, que eles não adoraram aquela grande estátua de ouro. Então eles vão lá ao rei e dizem: ó rei, aqueles judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estão aqui a serviço do Senhor, eles não acataram o decreto, eles não obedeceram, eles não fizeram caso de ti, ó rei. E é claro que o rei então se indignou, porque os reis amavam ser adorados. Os reis se consideravam deuses, por acharem que tinham todo o poder em suas mãos. Mas todo o poder só Deus tem. Nenhum homem tem. Então, meus amados, ali sendo informado ao rei, o rei mandou que os trouxesse à sua presença, imediatamente. E eles foram à presença do rei. E aqui no texto nós vemos o rei, então, deu a eles mais uma oportunidade. Dizendo para eles: olha, eu vou mandar tocar os instrumentos novamente. E se vocês não o fizerem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Aqueles homens amavam a Deus, serviam a Deus, e entendiam o seguinte: olha, quer vivamos ou morremos, somos de Deus, assim como diz o apóstolo Paulo. Mas de maneira alguma vamos negar ao nosso Deus, de maneira alguma vamos envergonhar o nosso Deus, porque, meus amados, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam de uma coisa, que eu e você precisamos saber todos os dias, que os olhos de Deus estão sobre os seus, que Deus não abandona os seus. Então, meu amado, vemos aqui que então, ali, eles disseram para o rei: rei, não precisa mandar tocar os instrumentos de novo. Não precisa, porque nós não rendemos, nós não adoramos, nós não prostramos diante de nenhum Deus, porque nós servimos ao Deus Altíssimo, Deus de Israel. E eles vão dizer mais ainda. Eles vão dizer para o rei: o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar da tua mão, da fornalha de fogo e de tudo quanto mais, porque Ele está no controle. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Interessante que o rei vai dizer para eles: quem poderá os salvar da fornalha de fogo ardente? Ah, meus amados, aqueles homens que eram servos ali naquele reinado, mas diante daquela ordem, diante daquele decreto, eles não acataram. Meus amados, eu creio que nós devemos ser obedientes às leis, nós devemos ser servos obedientes aonde trabalhamos, mas se algo vir contra a palavra de Deus, se algo vir contra o que está registrado na Sagrada Escritura, nós devemos nos posicionar como a quem honra Deus. Se aqueles 3 jovens tivessem as suas vidas como preciosas, eles tinham adorado a grande estátua de ouro, eles tinham se dobrado, e eles tinham envergonhado o nome de Deus.
mas eles não renderam. Eu aprendo, meus irmãos, com estes 3 jovens, que nós devemos honrar a Deus, e não podemos nos dobrar a qualquer questão, meu amado, que venha denegrir, envergonhar o nome do nosso Deus. Então, meus amados, o rei Nabucodonosor, diz o texto que ficou muito furioso. Imagina, desobedeceram a ordem do rei, diante de pessoas todas do reinado que estavam ali junto com o rei, prefeitos, príncipes, governadores. E diante, então, o rei ali, da sua autoridade, do seu poder, manda, então, 3 homens do seu exército, eu creio que ele deve ter pegado aqueles mais fortes, valentes, ata-os, mãos e pés, e deu outra ordem ainda, para que servisse de exemplo para todos, para que ninguém ousasse como eles ousaram fazer. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Você imagina que aquela fornalha de fogo ardente ficou tão quente, mas tão quente, que os 3 soldados que foram lançar aqueles homens na fornalha de fogo, eles morreram pela quentura do fogo que estava alcançando distância. Então, para chegar lá perto e lançá-los dentro da fornalha, eles morreram. Imagina a quentura da fornalha. Interessante, meus amados, que eles foram lançados lá. E de repente diz o texto que o rei Nabucodonosor se levanta da sua poltrona, espantado, e vira para aqueles que estão do seu lado e diz: olha, nós não lançamos 3, mas eu estou vendo 4. E o outro que eu estou vendo lá, ele tem um semblante dos deuses. Aleluia, glória a Deus. Ele estava vendo 4. Porque foram lançados 3, mas Deus entrou com os seus servos na fornalha. Meus amados, quantas coisas nós podemos aprender com este texto da palavra de Deus. Por isso é muito importante, meu amado irmão, minha irmã, amigo que nos acompanha, nós precisamos honrar a Deus. Vivemos numa geração que as pessoas têm desonrado muito o nome de Deus, têm desonrado a palavra de Deus, diante das decisões e oportunidades que a vida oferece. Quantas pessoas têm olhado para si, e têm esquecido da palavra de Deus, e têm esquecido dos mandamentos do Senhor, e têm esquecido das ordenanças do Senhor, e têm sido orgulhosos, amantes de si mesmo, e têm deixado Deus de lado, e têm envergonhado o nome de Deus. É por isso que há muitas pessoas passando por muitas coisas terríveis, porque o pecado ele traz consequências graves na vida das pessoas, principalmente daqueles que desonram a Deus. Mas quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, o ancião, seja qual faixa etária for, ele crê em Deus, confia em Deus, e ele honra a Deus, mesmo que ele tenha que morrer, esse é abençoado por Deus. Então nós temos aqui no texto que aqueles jovens, eles estavam passeando dentro daquela fornalha ardente de fogo, junto com Deus. Deus estava junto com eles lá. Então o rei chegou à porta daquela fornalha, eu creio que a uma distância, e os chamou que eles saíssem para fora. E eles saíram para fora. E ali estavam todos os governadores, príncipes, aquelas autoridades todas importantes, junto com o rei, e eles puderam olhar para aqueles 3 jovens, e viram que eles não tinham nenhum cabelo tostado, as roupas deles não haviam queimado, nem cheiro de queimado, nem cheiro de fumaça, eles estavam perfeitos. Meus amados, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi exaltado, porque aqueles jovens, eles não se renderam.
eles não se renderam. E nós podemos observar aqui, no mesmo capítulo, no versículo 29, que vai dizer: por mim, pois é feito um decreto, que todo povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Glória a Deus. Então, meu amado, aquele jovem honraram a Deus. E por eles ter honrado a Deus, o nome de Deus foi conhecido em todo o reinado de Nabucodonosor. Não só isso, Nabucodonosor agora ele pôde conhecer qual era o verdadeiro Deus, que os deuses a qual ele seguia não serviam para nada, não eram nada, porque só há um Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E agora ele pode lançar um decreto e dizer que ninguém agora deve blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não há outro Deus. Ele reconhece, não há outro Deus, só há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E o versículo 30 vai dizer que o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram prósperos aqui no reinado, na província da Babilônia. Então, meu amado, aquele que honra a Deus, ele é abençoado. Aquele que honra a Deus lá no seu trabalho, ele é honesto, ele é sincero, ele é justo, ele é abençoado. Aquele que honra a Deus como patrão, que paga o que deve pagar, que é zeloso pelos seus funcionários, que cumpre as obrigações que deve cumprir, ele faz isso porque ele honra a Deus, ele é abençoado. As autoridades que honram a Deus, que temem a Deus, elas são abençoadas. Então, o filho que honra o pai e a mãe é abençoado. Então, meus amados, quando nós honramos a Deus, nós somos abençoados. Mas quando as pessoas desonram a Deus, eu quero lembrar de um aqui que desonrou a Deus, que foi Saul. Saul foi abençoado por Deus para ser rei de Israel. Mas o que ele fez? Ele não estava obedecendo mais às ordens de Deus, ele estava tomando atitudes por vontade próprias, ele estava seguindo o seu próprio coração, e ele pagou caro, porque Deus o deixou, Deus o abandonou. Então, meu amado, aquele que honra a Deus jamais será deixado e abandonado por Deus. Estes jovens, através da vida deles, do exemplo deles, o nome de Deus foi glorificado. Então, quando honramos a Deus, Deus também nos honra. Devemos honrar a Deus com a nossa voz, devemos honrar a Deus com a nossa vida, devemos honrar a Deus com tudo que Ele tem nos dado, meu amado. A casa que você tem, o carro que você tem, o dom que você tem, o empreendimento que você tem, meu amado, tudo pertence a Deus, então honre a Deus. Não deixe, meu amado, que as coisas materiais deste mundo faça você ficar egoísta, voltado para si mesmo, achar que pode tudo, que é tudo. Não, meu irmão, nós dependemos de Deus. Quantas pessoas com dons e talentos maravilhosos que elas escondem, não colocam a serviço do Senhor. Quantas pessoas que não investem no reino de Deus, quando poderiam investir para o reino de Deus crescer, prosperar. Quantas pessoas que, em vez de ajudar com que o reino de Deus cresça, ficam puxando para trás. Ah, meu amado, sabe o bem maior que nós temos? A nossa vida. E é por isso que a palavra do Senhor diz, quando o apóstolo Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, somos de Deus. Então não podemos, diante das oportunidades que o mundo oferece, que a vida oferece,
olharmos para nós. Quantas vezes pessoas dizem, não, mas eu não posso perder aquela oportunidade, porque aquela oportunidade é a chance de eu crescer, de eu prosperar, de eu ser feliz. E com isso vai contra os princípios estabelecidos dentro da palavra de Deus. Não dá atenção para o que está escrito na palavra de Deus. Quantas pessoas que mentem, quando a Bíblia diz, não mentirás. Quantas pessoas que rendem-se aos deuses deste mundo. A luxúria, a riqueza, a fama. E para isso negam o nome de Deus. E aí, meu amado, as pessoas que fazem isso vão de mal a pior. Vão de mal a pior. E por causa de ir nessas direções, quantos partiram para a eternidade sem Cristo e sem salvação? Mas aqueles que honram a Deus, mesmo que Sadraque, Mesaque e Abidnego morressem, fossem consumidos pela chama daquele fogo ardente, talvez muitos pudessem pensar, olha, está vendo, o fim deles foi terrível, eles se acabaram. Enganados estariam, porque eles estariam no braço do Pai, eles estariam nas mansões celestiais, eles estariam com o Senhor, vivendo para todo sempre. Mas Deus se agradou da decisão deles, porque ali há um grande propósito. O nome de Deus foi conhecido, o nome de Deus foi exaltado, então Deus entrou com eles naquela fornalha. Então eu quero dizer para você, meu amado, quando você honra Deus, Deus entra com você na batalha. Deus entra com você, meu irmão. Deus está com você. Ele não te deixa sozinho. Você não vai ser desamparado, você não vai ser destruído. Aquilo que muitos podem pensar de ser a sua derrota, a sua vergonha, mas Deus irá o exaltar, porque o nome de Deus é que será glorificado. Então, meu amado, quantas pessoas estão buscando a glória para si mesmo? Aqueles jovens foram muito abençoados por Deus, como nós vemos no versículo 30, eles foram muito abençoados. E eu quero aqui finalizar essa palavra, apelando para o seu coração que está me acompanhando. Você tem honrado a Deus com a sua vida, com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, bens materiais? Você tem honrado a Deus com seus dons e talentos? A sua vida tem glorificado a Deus? Essa é uma resposta que só você pode dar para Deus. A gente precisa analisar a nossa vida e precisa ver como é que nós estamos caminhando, como é que estamos fazendo. Porque, meu amado, só pode ter uma vida de vitória aquele que honra a Deus. Ah, pastor, mas tem muitas pessoas que estão aí, prosperando, crescendo, ficando bens, indo para todo lado e não quer nem saber de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que o fim deles serão terríveis. O fim deles serão destruidores. Mas aqueles que honram a Deus, o fim deles é com o Senhor. Então, o que vale a pena? É passar uma eternidade sem Cristo, sem salvação, no inferno, no esquecimento de Deus, ou passar a eternidade com o Senhor nas mansões celestiais? Então, meu amado, que neste momento você possa comprometer-se e honrar a Deus, honrar a sua palavra, os seus estatutos, as suas ordenanças, que você possa amar a palavra de Deus, você possa estudar a palavra de Deus. E assim como o salmista, ele diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Então ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu amado, tem muitas pessoas que não estão fazendo isso, mas que você possa fazer. Que você possa continuar, meu irmão, honrando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus também o abençoará. Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero, neste momento, convidar você para uma oração. Nós vamos orar neste momento.
E eu creio que durante este momento o Espírito Santo de Deus falou muito ao seu coração. Talvez o levou a pensar em coisas que você está deixando de honrar a Deus. Está deixando de glorificar a Deus. Então, nessa oração, você pode abrir o coração para Deus. Pedir perdão ao Senhor, dizer ao Senhor, daqui para frente, eu vou honrar o Senhor. Vou honrar o Senhor com os bens que o Senhor tem me dado. Eu vou honrar o Senhor com os talentos e dons que o Senhor tem me dado. Eu vou honrar o Senhor com a minha vida. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas achem, mas o importa é que o Senhor pensa de mim. Ah, meu amado, aí a bênção de Deus virá sobre a sua vida grandemente. Então vamos orar. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra lida, pela tua palavra, Senhor, anunciada, pregada, Senhor, neste momento. Ó Deus, neste momento nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, as vidas, cada pessoa, Deus, que ouviu esta palavra. Eu não sei como está essa pessoa com o Senhor. Eu não sei como está esse coração com o Senhor. Mas, ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Pai, esteja tocando poderosamente nesta vida. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo a obra, completando a obra nesta vida, Senhor. Ó Deus, se esta vida não tem honrado ao Senhor, não tem glorificado o Teu nome, que ela possa, a partir deste momento, Deus, estar glorificando, honrando o Teu nome, para que assim, ó Deus, a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de honra e glória, exaltação para o Teu nome, porque só o Senhor é o único Deus, e não há outro Deus igual ou semelhante ao Senhor, o Deus que nos criou, e que criou os céus e a terra, e que governa todo o universo. A Ti, somente ao Senhor, sejam dadas todas a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus, meu amado, abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua família, e eu quero pedir a você que você possa compartilhar esta mensagem, para que ela possa também chegar a outros corações. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também dê o seu like. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.